Bom dia, crianças! Estamos de volta, coisa boa, graças a Deus. Vamos começar nossa aulinha hoje com alegria. Vamos cantar nossa música? Bom dia, com alegria. Desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia, crianças! Vamos começar nossa aulinha hoje, vamos orar ao Senhor. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. E vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Você também pode orar, crianças. Sim, você pode confiar em Deus, pedir a Ele que ajude você, que ajude sua família. Não é? É tão bom quando nós podemos conversar com o nosso Deus, tendo a certeza que Ele nos ouve. Vamos orar então. E no final, concorde comigo dizendo amém, tá certo? Então vamos orar. Ó nosso Pai maravilhoso, queremos agradecer a Ti, Senhor, por mais uma semana que passou e até aqui o Senhor nos ajudou, nos abençoou. Oramos, ó Pai, para a nossa aula hoje. Abençoe as nossas crianças, onde quer que elas se encontrem, ó Pai. Abençoe suas vidas com saúde, renovando suas forças, ó Pai. Abençoando suas famílias e abençoando a nossa aulinha hoje, ó Pai. Que possamos aprender um pouco mais do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, agradecemos tudo no nome santo de Jesus, do nosso Salvador. Amém. Amém, crianças, e graças a Deus. Então, vamos cantar a nossa música oficial, que vocês já aprenderam, não é verdade? Vocês já sabem a nossa música oficial. Vamos cantar. Meu Salvador, bem me pode guardar. Vamos cantar juntos? Cante comigo. Cante comigo agora. Meu Salvador bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger. Meses e anos tudo há de passar, mas Ele o mesmo há de ser. Meu Salvador bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger. Meses e anos tudo há de passar, mas Ele o mesmo há de ser. Amém, crianças? Graças a Deus que o nosso Salvador, Ele nunca muda, não é? Ele é o mesmo, ó, coisa boa. Temos outra música que nós estamos aprendendo, falando da nossa Bíblia, não é? A palavra de Deus. Então vamos cantar. O livro que é perfeito é a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos cantar juntos? O livro que é perfeito, que trago no meu peito e sempre traz proveito, é a Bíblia só. De Deus tal livro veio, eu sempre o leio, eu piamente o creio, é a Bíblia só. O livro que proclama que Deus a todos ama, que dá prazer e fama, é a Bíblia só. E é isso mesmo, crianças, somente a Bíblia é que é o livro que proclama, que anuncia que Deus ama todos. Deus amou o mundo, Deus amou você de tal maneira que Ele deu Jesus, o seu Filho, para morrer por nós, para que você e eu não tivéssemos sem esperança, perdidos indo para o inferno, mas Ele nos deu Jesus para nos salvar. E através de Jesus, nós podemos ter vida eterna. Oh, que coisa boa! Nunca vamos esquecer, não é? Que a Bíblia é o livro perfeito, o livro de Deus, que anuncia a todos a salvação. Amém, crianças? E hoje nós temos uma outra música. Vamos aprender uma música nova hoje. Falando da mentira e da verdade. Então vamos cantar essa música. Diz assim: deixa a mentira, fala a verdade. Deixa a mentira, fala a verdade no teu coração. Porque Jesus te ama, é teu amigo e pode te ajudar, sim, em todos os momentos. Então deixa a mentira, fala a verdade no teu coração.
Ah, que música preciosa! Nós devemos aprender, colocar em prática, deixar a mentira de lado e falar sempre a verdade, porque é isso que a Bíblia nos ensina, crianças. Então a música é assim, ó. Deixa a mentira, fala a verdade. Deixa a mentira, fala a verdade no teu coração. Jesus te ama, é teu amigo e pode te ajudar. Deixa a mentira, fala a verdade no teu coração. Deixa a mentira, fala a verdade. Deixa a mentira, fala a verdade no teu coração. Jesus te ama, é teu amigo e pode te ajudar. Deixa a mentira, fala a verdade no teu coração. E é isso mesmo. Vamos aprender a falar sempre a verdade. Ó, crianças, vamos lembrar os nossos pedacinhos, não é? Ó, já temos 3 com a nossa história de Davi. O primeiro foi 2 Timóteo 1, versículo 7, que diz o quê? Ó, estou esquecendo, mas vamos nos lembrar. Fala, não é que nós, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, não é? De fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, 7. Depois aprendemos de Pedro, não foi? 1 Pedro 5, versículo 6, que diz o quê? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5, versículo 6. E o terceiro, 1 João 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nós sabemos, não é, crianças, que o nosso Deus, ele nos amou primeiro e providenciou o meio de nos salvar. Mostrou que nos ama, dando seu filho. E nós devemos também provar que amamos ao Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, fazendo aquilo que é bom, não é verdade? Como nós já aprendemos. E hoje nós temos mais um pedacinho. Ó, crianças, nós temos mais um pedacinho da Bíblia hoje. Nós já sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, não é? Já aprendemos isso. Já sabemos também que a Bíblia, ela está dividida em 2 partes. A primeira parte é o Antigo Testamento. A segunda parte é o Novo Testamento. E engraçado, não é? Nossos versículos que já aprendemos estavam todos na segunda parte da Bíblia, não foi? Que é o Novo Testamento. Hoje também o nosso versículo está lá na segunda parte da Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25. Mas antes de ler aqui o versículo, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu trouxe aqui hoje uma menininha chamada Beth. E sabe, crianças, essa menininha chamada Beth, ela, crianças, queria muito, muito, muito fazer algo que não estava certo. E olha, crianças, ela chegou para sua mãezinha e falou para a mamãe: ô mamãe, você deixa eu ir à casa de Maria? Eu vou estudar, mamãe, a lição de casa com Maria. E mamãe acreditou. Ela estava enganando mamãe. Disse: tudo bem, vá, Beth, vá fazer sua lição de casa. Mas sabe, crianças, ao invés de ir à casa de Maria, a Beth foi com seus amigos lá para o cinema, ver um filme que a mãe não queria nunca que ela fosse assistir aquele filme. Então ela enganou a mamãe e foi lá, não é? E fazer uma coisa que não foi boa. Oh, que tristeza, crianças. Essa menina fez uma coisa que não foi boa, não é? Essa menina fez uma coisa errada. Então, crianças, ela enganou mamãe. Sabe de uma coisa? Quando você tira para arrumar o seu armário, né? Às vezes você pensa: hoje eu vou arrumar meu quarto. E você vai lá arrumando o armário e você vai vendo tudo que você não quer e vai: essas coisas não prestam mais, vou jogar fora, vou jogando fora. Vai tirando tudo, né, do armário para jogar fora. Vamos fazer de conta que hoje o nosso coração é o nosso armário. Vamos arrumar o nosso armário e vamos tirar aquilo que nós não queremos mais, nunca mais queremos usar. Vamos jogar fora. E o que é uma coisa que nós não queremos mais usar? Vamos jogar fora.
É a mentira. E o que é que nós vamos colocar no lugar? A verdade. Sim, crianças, a verdade. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos mentir. E escute o que diz aqui. Olha aqui o nosso versículo de hoje, Efésios capítulo 4 e versículo 25. Escuta como diz, né? Efésios capítulo 4 e versículo 25. Diz assim, ó. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Então tá bem claro. É o conselho de Deus. O que é que Deus quer? Que nós deixemos para trás a mentira. Joga fora. Não procura mais colocar lá no armário. Não procura mais colocar no coração. Não vamos fazer que nem Bete, enganando, não é? Então vamos, crianças, falar a verdade. Cada um com o seu próximo. É muito melhor falar a verdade, ainda que tenha que sofrer um pouquinho, vamos falar a verdade. Porque a mentira não presta. A mentira não é de Deus. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Então, quando a gente fica mentindo, está agradando ele, não é, crianças? Então, não vamos agradar ele, porque ele é inimigo de Deus. Vamos procurar agradar o nosso Jesus, que é o nosso melhor amigo e salvador. Então, hoje, nós vamos aprender esse versículo, não é? Vamos usar até nosso cântico para falar aqui. Tá vendo? Olha aqui a primeira parte. Deixa a mentira, fala a verdade. Cada um com o seu próximo. Então, nós temos que deixar a mentira de lado e falar sempre a verdade. Então, essa semana, uma tarefinha. Procure estudar um pouquinho, brinque, se divirta, faça seus passeios, mas aproveite seu tempo com Deus, seu devocional e vá decorando esse versículo. Mais um para fortalecer sua vida espiritual, para falar sempre a verdade, tá bom? Vai lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, tá bom? Então vamos aprendendo, tá certo, crianças? Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 25, que diz o quê? Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Tarefinha para vocês aprenderem. Semana que vem vamos recordar esse pedacinho, tá certo? E vamos cantar nossa musiquinha mais uma vez, né? Estamos aprendendo hoje. Canta comigo. Deixa a mentira, fala a verdade. Deixa a mentira, fala a verdade no teu coração. Jesus te ama, é teu amigo e pode te ajudar. Deixa a mentira, fala a verdade no teu coração. Então, crianças, eu falei de Bete para o nosso versículo e também vou usar Bete novamente para falar de nossa lição. Como eu já disse, Bete, ela foi lá, não é? Falou com a mãezinha dela que ela queria ir estudar na casa da Maria. E a mamãe acreditou, mas Bete estava mentindo. Bete estava enganando a mamãezinha. Enquanto a mamãezinha pensava que Bete tinha ido estudar com a coleguinha dela, Maria, Bete estava indo para o cinema, ver filme que não era bom para ela ver, enganando a sua mãe. E quem ficou triste? Deus. Deus ficou muito triste com a atitude de Bete. E hoje, crianças, eu quero falar de um homem, um jovem, um príncipe, crianças, que também ele estava enganando outras pessoas só para conseguir aquilo que ele queria. Você sabe quem é esse? Você pode saber quem é esse rapaz? Que era um príncipe. E crianças, ele estava procurando enganar as pessoas só para conseguir o que queria, que nem Bete, enganando uma mãe para conseguir o que queria. Sabe como era o nome dele, crianças? Absalão. Crianças, a Bíblia fala que Absalão, ele era filho do rei Davi. Ah, sim, crianças. Absalão, ele era o filho querido de Davi.
E a Bíblia diz que Absalão era muito bonito, sabe? Ele era tão bonito. Escuta, crianças, como nós lemos aqui na Bíblia a respeito de Absalão. Olha o que diz aqui. Vou ler para vocês ouvirem. Fala, crianças, que lá em Israel não havia em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, porque desde a planta do pé até o alto da cabeça não havia nele defeito algum. Ele era um homem muito, muito, muito bonito, crianças. A Bíblia diz que Absalão era bonito. E além de ser bonito, ele também, crianças, era simpático. Ele era aprazível, gentil com as pessoas. Oh, crianças, mas ele estava usando, não é? A sua beleza física. Estava usando também a sua compaixão, mostrando às pessoas que ele era compassivo, que ele era gentil, que ele amava as pessoas, mas era tudo o quê? Um engano, crianças. Ele tinha um plano. Então a Bíblia fala que esse jovem Absalão, que queria enganar o seu pai, que queria enganar todas as pessoas, ele chegou ali, sendo tão bonito, mais bonito ali em Israel. Então, crianças, ele, ficava sorridente, ele ficava lá na entrada dos portões. O seu pai era Davi. Davi era o rei. Mas ele ficava lá no portão, esperando as pessoas. E quando as pessoas vinham, ele tratava as pessoas gentilmente. Ele amava as pessoas, ele sorria para as pessoas com toda aquela beleza. Todo mundo começou a gostar de Absalão. As pessoas foram gostando. Olha como ele é tão bom. Olha como ele é tão simpático. Olha como ele trata as pessoas tão bem. O povo foi gostando de Absalão. Mas o que é que ele queria? Ele queria, crianças, conseguir conquistar o povo para fazer o que ele queria fazer, enganando. Não era nada do coração, era só um engano. Será que isso era uma coisa boa? Ele enganando seu pai, enganando as pessoas, fazendo aquilo só para conseguir o que queria? Claro que não, crianças, claro que não. Absalão, apesar de ser tão bonito, mas a Bíblia fala que o coração de Absalão não estava certo com Deus. O coração dele estava muito ruim, muito sujo, crianças, porque ele estava sendo desonesto. Ele não estava falando a verdade, ele não estava fazendo aquilo do coração, ele estava fazendo algo porque ele queria conseguir algo para ele mesmo. E isso se chama desonestidade. E desonestidade a Bíblia chama de pecado. Nós já sabemos, não é, crianças, que o pecado é uma coisa muito ruim. É uma coisa que não agrada a Deus. O pecado mancha o nosso coração. Não é só desonestidade, mentira, mas xingar palavrões, mas desobediência, mas não ser leal com outra pessoa. Tudo aquilo que não agrada a Deus, a Bíblia chama de pecado. Mancha o nosso coração, nos separa de Deus. Porque o nosso Deus é santo, é maravilhoso. O nosso Deus nos ama. Mas uma coisa que Deus não ama é o pecado. Ele fica triste com o pecado. E Deus fica triste quando você faz coisa errada, quando você fica desonesto, quando você fica querendo alcançar algo para você mesmo, enganando outra pessoa. Deus está vendo, Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas, então Ele se entristece. Certamente, crianças, que Deus estava triste com este jovem, porque as pessoas estavam enganadas, pensando que ele era aquilo mesmo, mas o Senhor sabia o que ele queria. O Senhor sabia que ele estava sendo desonesto. Crianças, nós lemos na palavra de Deus que esse Absalão, ele ia ao encontro das pessoas e escute o que ele falava, Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão, pegava a pessoa e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Que tristeza! Ele estava furtando o coração, ele estava
enganando as pessoas, fazendo algo para si mesmo. Agora, crianças, ele, já tinha conseguido. Muita gente estava do lado dele, acreditando nele, os homens ali, todo mundo feliz com Absalão, e ele todo sorridente, já tinha o seu plano. Agora ele precisava cumprir a segunda parte do plano. E então, crianças, quando tudo já estava preparado, já estava com muita gente do lado dele, sabe o que ele fez? Ele foi para o seu pai. Ele foi agora enganar o seu pai. Crianças, nós lemos aqui, o que ele falou para o seu pai. Escuta. Diz aqui que depois ele foi e pediu ao pai que deixasse ele ir até Hebrom. Escuta como diz aqui, que ele foi lá, né, e falou com o rei. Disse ao rei Davi, disse assim ao rei Davi: Deixa-me ir pagar em Hebrom meu voto que fiz ao Senhor. Ele mentiu. Mais uma vez ele chegou ali para fazer a segunda parte do plano, concluir o seu plano. Foi lá e falou com o rei Davi. Disse, papai, pai, deixa-me ir a Hebrom. Crianças, vocês lembram? Hebrom era justamente a cidade onde Davi já havia reinado por 7 anos e meio, não é? E ele chegou e disse, meu pai, deixe-me ir a Hebrom cumprir o meu voto. Eu prometi a Deus que eu serviria a ele e eu preciso cumprir o meu voto. O rei Davi ficou tão feliz quando ele ouviu. Absalão, você, meu filho, vai servir ao Senhor, coisa boa. O rei se alegrou, o rei estava enganado, porque ele estava enganando o seu pai. E ali o rei disse, vá, meu filho, vá em paz, leve quem você quiser e vá. Ele já tinha preparado, levou ali muitas pessoas que estavam do lado dele, já tinha agora conseguiu a segunda parte do seu plano, chamou aqueles homens, todo aquele povo que ele queria levar e disse, quando chegar em Hebrom, que as trombetas soarem, que as trombetas tocarem, todo mundo vai gritar, Absalão reina em Hebrom. As pessoas estavam pensando, crianças, que Davi sabia de tudo, que o rei Davi sabia de tudo. As pessoas foram, mas a Bíblia diz que as pessoas foram enganadas. As pessoas foram na sua simplicidade, sem nem saber que estava sendo uma trama, que ele estava preparando um laço para tirar o seu próprio pai do trono e sentar no trono e ser o rei. Isso que ele queria, crianças. Mas será que o seu plano deu certo? Será que ele enganou o seu pai e o seu plano de engano deu certo? Crianças, ele foi. E quando chegou lá em Hebrom, ele preparou tudo aqueles homens que estavam com ele. Mas ninguém imaginava que ia ser assim. Mas ele preparou tudo e mandou que o povo gritasse, Absalão reina! Absalão é o rei! Mas, crianças, de alguma maneira, essa notícia chegou no palácio. E quando essa notícia chegou no palácio, claro, Absalão tinha muita gente com ele, mas Davi, o rei Davi, também ainda tinha muitas pessoas que gostavam dele, que ajudavam ele, que amavam o rei Davi. E quando essa notícia chegou no palácio, essa notícia tão ruim, alguém falou com o rei. E o rei ficou muito triste. O rei Davi ficou tão triste. Ele chorou, crianças. E a Bíblia diz que Davi chamou ali, a sua família. Ele chamou os seus servos. Ele estava realmente muito triste. A Bíblia diz que ele colocou terra na sua cabeça, que ele rasgou suas roupas. Ele saiu descalço. Ele falou para toda a sua família, para os seus servos, vamos sair daqui. Não podemos ficar aqui no palácio, porque Absalão, ele vai vir para Jerusalém. Ele está em Hebrom, mas ele vai chegar. E se ele chegar aqui, ele vai nos destruir. Ele vai nos matar. Ele vai tomar Jerusalém. Então vamos sair daqui. Vamos deixar o campo limpo para ele. O campo livre para ele. Crianças, a Bíblia diz que o rei Davi ficou magoado. O rei Davi ficou cheio de tristeza. Colocou terra na sua cabeça e pediu para a sua família, para seus servos, se apressem-se, levantem-se, saiam todos, vamos. E nós podemos ver na Bíblia, que a Bíblia fala que o rei Davi, ele foi, não é? Andando com todo o seu povo, caminhando, ele subiu a montanha, lá do Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz, crianças, que ele foi, não é? Tão chorando.
Olha o que diz aqui. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Oh, que tristeza para aquele pai. Saber que seu próprio filho enganou tanto ele, fez uma trama para tomar o reinado, para tomar o trono. E ele tinha que deixar o palácio, ele tinha que deixar Jerusalém. Ele subiu chorando, descalço, sofrendo. Criança, Davi sofreu muito. Quando ele passou por aquela luta, o rei Davi sofreu muito. Ele teve muita tristeza no seu coração. Ele andou com terra na sua cabeça, muito entristecido. E sabe, crianças, nós podemos pensar no nosso Salvador Jesus, como o nosso Senhor sofreu também, muito mais do que Davi. E Davi nós sabemos que também era um pecador, mas o nosso Jesus não. O nosso Jesus nunca pecou. Ele puro e santo, mas um dia também ele sofreu. Ele andou pelas ruas de Jerusalém. Ele subiu aquela montanha lá no Monte Calvário, sofrendo tanto, só para nos salvar. Ó, crianças, ele foi humilhado, ele foi traspassado, ele foi morto, ele sofreu o nosso pecado, ele carregou nos seus ombros aquela cruz com os nossos pecados, tudo porque ele nos ama, tudo para nos salvar. Sim, o nosso Jesus, ele sofreu tanto, ele sofreu naquela cruz para pagar o preço do nosso pecado. Mas graças a Deus que o nosso Jesus, o nosso Salvador, morreu naquela cruz sim, mas não ficou morto. Ele ressuscitou. No terceiro dia, Jesus venceu a morte, saiu de lá vivo. E hoje ele está exaltado no céu, preparando um lugar para você. Você que confia nele, você que acredita nele, que ele é o Salvador. Um dia você pode morar com ele lá no céu, porque é isso que ele está fazendo. A Bíblia diz que ele está preparando morada. Ó, crianças, que precioso poder ter essa certeza, não é? Sabemos que ele sofreu tanto, mas ele viveu, venceu a morte. Davi também sofreu muito, foi chorando, subindo ali aquela montanha, não é? Do Monte das Oliveiras, com toda a sua família, todos os seus servos, todos que queriam. Crianças, até 600 homens que vieram de Gate com Davi. Naquele dia, quando ele deixou o palácio, aqueles homens também disseram: nós vamos com o Senhor, Davi, nós vamos com o Senhor. E eles foram com Davi, porque Davi tinha muitos que amavam ele também e confiavam nele. E então eles foram. A Bíblia diz que quando chegou lá no topo da colina do Monte das Oliveiras, Davi ia pensando, não é? Nenhum conselheiro, ele ouviu uma notícia ruim. Alguém chegou e falou para ele: olha, rei Davi, também tem aquele homem, o conselheiro do senhor, Aitofel. Ele agora está do lado de Absalão, ele está lá com Absalão. E Davi, quando soube aquilo, o quê? Aitofel, ele está com Absalão. Aitofel dá conselho bom. Certamente ele vai dar um conselho bom para Absalão, para o meu filho. Oh, meu Deus, e ele orou. Oh, meu Deus. Ó Senhor, ele orou, faz com que o conselho que Aitofel der para Absalão se torne loucura. Ele orou assim. E quando ele chegou lá em cima, ele encontrou um outro conselheiro, que também era seu amigo, chamava-se Uzai. E quando chegou lá em cima, que ele viu Uzai, ele: Uzai, você aqui? E Uzai estava ali chorando também, a cabeça cheia de terra, a roupa rasgada, e falou para Davi: ó rei, eu estou aqui com o Senhor. E o rei Davi disse: não, Uzai, eu não quero que você fique comigo. Você vai ser muito mais útil se você voltar para o palácio. Volte para Jerusalém, vá para o palácio. E Uzai não queria, disse: oh, por favor, eu quero ficar aqui, ó rei. E ele disse: não, finja que você está do lado de Absalão e vá lá, escute o conselho que Aitofel vai dar para meu filho Absalão. E quando ele der aquele conselho, que é conselho bom, você dá um conselho diferente, Uzai. E Uzai então concordou. Tudo bem, rei Davi, vou fazer isso para o senhor, porque eu amo o senhor. E ali Uzai voltou. A Bíblia diz que Davi ficou lá
na montanha com a sua família, com seus servos, todos aqueles homens, mas Uzai voltou. E quando ele entrou em Jerusalém, ele foi logo para o palácio. Mas a Bíblia diz, crianças, quando ele chegou ali no palácio, Absalão logo falou com ele, mas ele disse, não, eu agora estou com você, eu estava com seu pai, Absalão, mas agora eu estou com você, fingindo. Mas depois Uzai também falou, sem Absalão ouvir, mas ele orou, ó Deus, salve o rei, ó Deus, salve o rei. E será? Será que Deus ouviu a oração de Uzai? Será que Deus entrou com providência ali e ajudou Davi? Nós sabemos, crianças, que o plano de Absalão, que ele estava enganando todo mundo, não ia dar certo. Mas nós vamos ver o que foi que Deus fez na nossa próxima aula, tá certo? Nós vamos lembrar, vamos concluir na próxima aula, tá bom? Então, hoje vamos terminar falando o nosso pedacinho que estamos aprendendo para que possamos falar bem certinho na semana que vem, tá bom? Lá no livro de Efésios, vamos dizer? Efésios 4, versículo 25. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. E aí a gente vai ver quem vai ganhar, né? Na semana que vem. Vamos cantar mais uma vez a nossa música? Vamos lá. Deixa a mentira, fala a verdade. Deixa a mentira, fala a verdade no teu coração. Jesus te ama, é teu amigo e pode te ajudar. Deixa a mentira, fala a verdade no teu coração. Tá bom, crianças? Vamos orar. Ó nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais essa lição. Ó Deus, abençoa nossos alunos, que eles possam, Senhor, aprender a falar a verdade, deixar a mentira, ó Pai, e que eles possam ser crentes fortes, honestos, ó Pai, falando sempre a verdade, fazendo aquilo que é bom e que agrada a Ti. Nos dê uma boa semana, Senhor, e até encontrarmos outra vez. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoa a sua igreja, os pastores, missionários, cuida mesmo, ó Pai, de todo o seu povo. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Vamos terminar? A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. Tchau, crianças! Deus abençoe e boa semana!